Está no ar mais um Saúde e Produtividade. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Bruno Godinho, estou conduzindo esse programa aqui hoje ao lado de especialistas no tema ergonomia. Vamos discutir um pouco mais como isso impacta o trabalho e o trabalhador. E para falar sobre esse assunto tão pulsante, está aqui ao meu lado Jéssica Potenciano, que ela é formada em Educação Física, especialista em ergonomia, já atua na área há muito tempo e é a nossa ergonomista da Central de Saúde e Segurança do Trabalho aqui do SESI. Seja bem-vinda, Jéssica. Obrigada. Prazer estar contigo aqui, prazer também estar com o nosso professor hiperversátil, hipercompetente, Eric Uri, nosso professor também formado em Educação Física e que faz um bom trabalho lá no SESI Planalto. Seja bem-vindo, Eric. Muito obrigado, agradeço o convite, Bruno, e vamos lá falar desse tema muito interessante aí, né? Vamos começar então do começo. Explica, Jéssica, por favor, para a dona Maria do Carmo, tem 75 anos, ela tem uma confecção e ela não faz ideia o que é ergonomia. O que é a ergonomia? Então, a ergonomia, ela já tem um tempinho, né? Tem praticamente 70 anos, e ela é a ciência que estuda, né, para a melhoria do trabalho ao trabalhador, ou seja, a gente estuda possibilidades, capacidades de melhorar o trabalho físico, cognitivo, biomecânico, trazer novas condições, melhores condições de trabalho para os trabalhadores. Enquanto o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, que é feito por uma equipe de segurança do trabalho, afere, né, riscos do ambiente que pode causar algum nível de adoecimento, de acidentes para o trabalhador, a ergonomia trata uma adaptação do trabalho para a pessoa, é por aí? A gente estuda, né, o ambiente de trabalho, principalmente agora depois da última atualização de outubro de 2021, a questões de conforto, né, tanto a questão de conforto de imobiliário, biomecânico, né, que a gente analisa também o conforto ambiental, que seria temperatura, iluminação, ruído, está tudo incluso nessa parte da ergonomia, dos confortos. Eu acho isso muito interessante, porque eu tenho 1,94 m. Vamos pensar que eu estou numa linha de produção, que é essa bancada aqui, e ao meu lado tem um trabalhador que tem 1,50 m. E o tamanho da bancada é o mesmo. Sim. Como que a ergonomia atua nesse caso? Então, nesse caso, a gente atua trazendo mobiliários com regulagem de diversas formas, né? Regulagem de altura, de assento, de encosto. Dependendo da atividade, a gente hoje trabalha com alguns mobiliários que a própria mesa tem a regulagem de altura. Então, a gente tem aí alguns mecanismos para nos ajudar nessa questão em relação ao biotipo de cada trabalhador. Certo. E, Eric, como que a educação física entra nesse processo? Ela entra, assim, além dessa questão da análise ergonômica, como a Jéssica falou, a gente entra também com a ginástica laboral, né, que é um dos focos aí que a gente tem no SESI também. Mas antes da ginástica laboral, a gente precisa fazer um diagnóstico, né, ali antes da gente executar, a gente chama de diagnóstico laboral. A gente vai na empresa, entende como que é aquele ambiente, quais são as maiores necessidades dos colaboradores, quais são os movimentos que eles mais repetem, né, durante o trabalho deles ali, alinhado junto com a ergonomia, né? A gente observa ali se o mobiliário ele realmente está adequado a eles ou não e se pode ocasionar alguma sobrecarga além do que já é o normal do trabalho, né? Então, baseado nisso, a gente faz a seleção dos exercícios da ginástica laboral posteriormente, né? Então, a gente pega esse diagnóstico, analisa e direciona. A gente trabalha o corpo todo através da ginástica laboral, mas a gente dá focos, né? A gente dá ênfase em certas determinadas regiões baseado nesse diagnóstico aí. Então, a parte da ginástica laboral atua junto com a ergonomia. Com certeza. Tem que andar junto, né? Inclusive, a gente tem trabalho em indústrias aí que a gente depende da análise e da orientação deles lá dentro por conta dessa questão ergonômica para a gente ter uma assertividade maior, né? Em diminuição de quadro de afastamentos, né, também. Então, a gente faz esse levantamento e a gente sabe que é bem efetiva a ginástica laboral para as empresas que implantam aí. E existe, Jéssica, uma norma regulamentadora que institui, né, toda a legislação, todas as regras sobre ergonomia. Sim. NR17. Tem algum ponto que é mais importante para destacar para o nosso pessoal sobre a NR17 e sobre a atualização que ela sofreu recentemente?
Então, o ponto que eu posso estar levantando seria toda a NR. Né? Simples assim, ó. Estude a NR que dá tudo certo. Como eu disse, a ergonomia ela é bem antiga, né? Ela tem 70 anos. Então, antigamente, a NR ela era meio que sozinha. Ela não andava com nenhuma... segurada na mão de nenhuma outra norma, vamos dizer assim. Hoje, a gente tem o amparo aí do PGR, né? Que a gente anda lado a lado com o PGR. E na norma, ela... traz alguns pontos, vários deles, sobre a questão de ajustes, fala sobre o que é a saúde do trabalhador relacionado à ergonomia, porque muita gente pensa que a ergonomia é somente o posto de trabalho, né? Mas como o Eric disse, a ginástica laboral, ela anda junto, lado a lado com a ergonomia. A gente utiliza a ginástica laboral, além de redução dos afastamentos, absenteísmo, a gente utiliza também como pausas, né? Micropausas. A gente trabalha também a parte cognitiva, né? Que agora, em outubro de 2021, veio mais ênfase essa parte do psicocognitivo, né? A gente também trabalha essa parte porque ali nos 10, 15 minutos que o colaborador está fazendo um exercício, está na ginástica laboral, ele está ali num momento lúdico de descontração com um colega que às vezes trabalha no mesmo setor, na mesma sala, mas pela rotina de trabalho eles não se comunicam, então é uma forma de entrosar também ali os trabalhadores. Na norma tem todos os requisitos relacionados à prevenção de saúde e segurança relacionado à parte de ergonomia, dessa parte dos confortos. Então, a ergonomia não trata só o aspecto físico, que é o que a gente geralmente vê. Vai também para o cognitivo. Sim, vai também para a parte cognitiva. A gente sabe que todas as atividades laborais, ela tem uma sobrecarga mental, né? Então, depois da pandemia, isso aumentou bastante, né? Porque pessoas adquiriram ansiedade, síndrome do pânico, depressão, por conta, né, da pandemia. E isso, querendo ou não, reflete nas atividades dela do dia a dia, né? E se ela tem um ambiente de trabalho estressante, né? Não tem os acessórios que ela precisa ali, as ferramentas de trabalho adequadas, se ela não tem uma pausa, né? Se ela não tem um acessório para ajudar ali a fazer um descarregamento, um levantamento, uma movimentação de cargas, né? Isso gera uma sobrecarga física e automaticamente também gera uma sobrecarga mental nesse trabalhador. Então, agora é muito mais completo a parte da NR, da parte da ergonomia, né? Além de fazer esse levantamento físico, a gente faz esse levantamento mental também, cognitivo. Isso é muito importante. Tem a teoria do flow, que é uma teoria bastante validada, que o flow é aquela condição, né? A tradução livre é fluxo, mas aquela condição que o trabalhador se envolve tanto no trabalho, na atividade, que ele nem vê o tempo passar. Ele está totalmente engajado, com hiperfoco e 100% presente naquilo. Aquilo lá ocorre quando ele tem um desafio, em que ele encara esse desafio com a naturalidade e ele tem plenas condições de executar aquele desafio. Então a gente consegue extrair o máximo do trabalhador. O oposto disso é quando ele tem um desafio que é muito grande para ele. Ele não tem as condições para fazer, seja por não ter ferramentas, seja por não ter capacidade mesmo. Sim. Que eu acredito que é o que você esteja falando, que é uma fonte geradora de estresse. Isso. Então, a ergonomia também pode ajudar a empresa e o trabalhador nesses casos. Sim, porque não adianta nada, igual você disse, ter as ferramentas adequadas para trabalhar e não saber utilizar, ou utilizar de forma inadequada, né? Então, a NR17 também, a parte de ergonomia, ela inclui também a parte de treinamentos, né? A ginástica laboral, ela pode ser considerada um treinamento biomecânico, né, de movimentos, que o professor está ali 2, 3 vezes na semana fazendo um exercício laboral para aquele trabalhador, mas ele pode replicar aquilo nas suas rotinas diárias, antes de uma prática de atividade física, ao sair do trabalho, chegar em casa, né, tá com a musculatura ali tensa, então ela pode ser replicada também. A questão da utilização dos treinamentos ergonômicos, por exemplo, treinamento de movimentação e levantamento de cargas, que está instituído na NR17, de posturas, organização do trabalho, que às vezes a gente chega num ambiente de trabalho e o trabalhador ele tem tanta coisa ali na sua mesa que ele não
é difícil ter o alcance do mouse, ou até mesmo do teclado, ou até mesmo de um equipamento que ele precisa para estar fazendo ali as atividades dele. Então, a ergonomia, nós ergonomistas e também os educadores físicos da parte de ginástica laboral, o Eric pode me corrigir se eu estiver errado, eles auxiliam a gente também na questão de aplicação de blitz postural. O que seria a blitz postural? Depois de feito o apanhado, o levantamento ali da análise ergonômica, no nosso plano de ação, a gente coloca a ginástica laboral e junto dela vem a blitz postural, que é o quê? Ir ali naquele posto de trabalho e ensinar o trabalhador a se portar biomecanicamente e também a utilizar os acessórios que ele tem para trabalhar. Então, a gente ajusta a regulagem de altura de cadeira, ensina para ele como que ele faz a regulagem, qual a regulagem adequada, porque muitas vezes, como você disse anteriormente, a gente está ali naquela rotina de trabalho do dia a dia e a gente acaba adquirindo vícios posturais. Né? Eu que eu digo, eu sei. Minha lombar sabe também. A lombar grita, né? Então, a gente adquire vícios posturais, né? Então, às vezes você está sentado de uma forma inadequada, a sua cadeira está com um ajuste inadequado, às vezes a tela do seu computador, o que a gente está deparando muito em relação à iluminação de ambiente, a temperatura, né? Às vezes o que é confortável para mim não é confortável para você ou vice-versa. Tem muitas funções, atividades que gostam de trabalhar com a iluminação mais baixa. Então, a gente está aí lutando para tentar conscientizar as pessoas em relação a essa parte de iluminação. Então, a ergonomia junto com a ginástica laboral, elas andam juntas sempre na questão da educação também, não só no diagnóstico, né? Mas também na prevenção e conscientização dos riscos e das doenças ocupacionais. Então, a blitz postural, Eric, ela ajuda o trabalhador também a ter uma consciência melhor, né, do seu papel ali, junto com a sua função. Então, vocês ensinam ele a sentar de maneira adequada, né? A Jéssica falou muito de levantamento de carga, às vezes rotação. Isso tudo vocês apoiam o trabalhador? Com certeza. Ela falou a blitz postural e a gente aplica, a gente até fez um mês recentemente de blitz postural em todas as empresas. Foi uma ação muito boa, uma ação excelente, assim, que é legal porque a gente leva as informações e o pessoal tem muita dúvida, né? Eles sentem muita dúvida, assim. Então, a gente começa a falar sobre um tema, eles param para poder ver, porque são coisas que eles se deparam no dia a dia. Aí vem a questão, como ela falou, da blitz, né? A altura da cadeira, né? A importância da altura da cadeira. Uma pessoa de mais baixa estatura, ela precisa aumentar um pouquinho o nível da cadeira ali para manter os braços mais relaxados, porque se ela baixar demais, ela vai manter o braço mais flexionado, o ombro mais flexionado. Enfim, são ajustes que a gente vai fazendo. A altura do monitor na altura correta, o brilho da tela, como ela falou também, porque é uma coisa que às vezes o pessoal não se atenta, mas isso de forma crônica pode trazer prejuízos para a retina, para a nossa visão também. Então, assim, são alguns detalhes que a gente leva e, baseado na necessidade deles, a gente vai falando. Descanso de pés, a utilização do descanso de pés, pé de mouse, a utilização do pé de mouse para poder descansar os braços, né? E evitar, né, a questão do contato, né, direto nessas esquinas corpóreas, para poder gerar ali o que a gente chama de estresse de contato. Então, ter esse cuidado também. Baseado no que a empresa tem, né? Claro, no mobiliário que a empresa tem disponível e pode disponibilizar também. Ou que a gente pode adaptar. Muita coisa a gente adapta também na ergonomia, desde que seja o adequado ali também, se a empresa não tiver disponível aquele acessório necessário. Não, então eu já vou até melhorar um pouco mais a minha postura aqui, ficar ereto, parar de apoiar os braços assim. E você citou muito exemplo mais para a área administrativa. Que outro tipo de exemplo você pode dar para uma área de produção? A área de produção, a gente se depara muito com o pessoal tendo que pegar, por exemplo, algum objeto no chão, algum peso, algo nesse sentido, em que elas vão fazer um movimento natural de flexão de tronco. Que ela vai flexionar o tronco com as pernas estendidas e vai puxar, vai pegar aquele peso, vai levantar. Essa postura não é a ideal, que a gente chama, por conta da sobrecarga que ela vai jogar para a lombar, para a coluna mesmo. Então, o ideal seria o quê? Fazer um agachamento, basicamente. Você utilizar os membros inferiores para poder auxiliar nessa transição de força, né? Porque as pernas ali foram feitas realmente para poder realizar a força e diminuir um pouquinho a sobrecarga da lombar. Porque, assim, não é na primeira, não é na segunda. Às vezes a pessoa vai fazer aquilo repetidas vezes e não vai sentir nenhuma lesão.
mas de forma crônica isso pode trazer ali uma hernia de disco, um desconforto, um mau jeito, né, que o pessoal chama também, e você pode ter uma lesão. Então o ideal é realmente jogar para os membros inferiores e de preferência a gente como profissional de educação física, a gente sempre orienta o pessoal a praticar exercício físico, né, porque fortalecer as musculaturas dos membros inferiores, lombar, abdômen, isso na hora de você executar uma tarefa da atividade funcional ali do dia a dia, isso ameniza muito os riscos, né, e prepara, a musculatura vai estar mais preparada para poder realmente executar aquela tarefa que ele necessita no ambiente de trabalho. Você citou pegar alguma carga no chão, logo me veio à mente a imagem de um pedreiro pegando um saco de cimento. Jéssica, então o trabalho a equipe de ergonomia faz uma análise ergonômica nessa construtora, identifica os possíveis riscos e pontos de melhoria, e depois o time do Eric vai lá e ensina eles como fazer o trabalho de maneira adequada. É por aí? Isso, mais ou menos isso. A gente faz o levantamento, né, visualmente, e a gente faz aplicações de ferramentas, né, que vão nos basear e dar argumentos para chegar ali naquele nível de risco, porque assim, a ergonomia, hoje em dia, ela ainda é um tabu, por quê? Muitas das vezes, as pessoas acham que em um ambiente de escritório não tem risco ergonômico, né, e pelo contrário, todas as atividades laborais existe um risco ergonômico. Agora, se esse risco vai ser baixo, médio ou alto, vai depender da análise ergonômica, da classificação desse risco. Então, lá nas obras, por exemplo, a gente faz aplicação, né, de algumas ferramentas, a gente caracteriza, classifica esse risco, a gente faz sugestões de melhoria, coloca no plano de ação, e aí a gente entra com os nossos colegas da parte de educação física da ginástica laboral para realizar esses tipos de treinamentos, de levantamento e movimentação de cargas, de puxar e empurrar, conscientizar sobre a questão da importância da ginástica laboral, a participação deles nas aulas de ginástica laboral, a importância de realizar atividade física, como o Eric disse, a importância de ter a musculatura, né, fortalecida, que também auxilia muito eles. Então, a gente entra em conjunto nessa parte para conscientizar o trabalhador a usar as ferramentas de trabalho e na levantamento e movimentação de carga, uma das ferramentas de trabalho dele é o próprio corpo, né? Então, se ele souber utilizar, se ele seguir certinho todas as recomendações, ele tem menos fadiga, menos cansaço, então ele chega no final do dia menos cansado, menos estressado, né? Então, a gente auxilia também nessa parte. Então, a empresa que faz análise ergonômica do trabalho, ela cumpre a NR17, logo ela fica regular com as suas questões legais, o fiscal que aparecer lá, né, não vai ter problema, não vai dar problema para a empresa, ao mesmo tempo também previne adoecimento do trabalhador. Esse é o grande objetivo? Esse é o grande objetivo. A gente sabe, tem muitos estudos, né, hoje em dia, que fala que quando o trabalhador ele está satisfeito com o trabalho, ele está feliz com as atividades que ele exerce, se ele está menos cansado, menos adoecido, ele produz mais. Então, se a empresa ganha, o trabalhador também ganha, né? As empresas hoje em dia, elas estão muito mais abertas à realização da análise ergonômica, né? Não só para ter o documento engavetado, né, somente para atender essa questão de legislação, mas eles estão muito interessados também na saúde e segurança do trabalhador, né, saber o que eles podem fazer de ações para estar incluindo ali e estar melhorando a saúde e segurança do seu trabalhador, porque, como eu disse, não é só a questão de mobiliário, né? Tem a parte física, né? Tem a parte mental também. Então, se esse trabalhador ele chega feliz, descansado e tem o prazer de estar ali na empresa para realizar as atividades dele, a empresa ganha e ganha muito. Porque vamos combinar, o trabalho é o local para dar dignidade para as pessoas, Sim. é o local que dá pertencimento, é o local que tem que ser o mais harmônico possível para o trabalhador estar feliz no trabalho, estar engajado e ele sair de casa saudável, trabalhar saudável e retornar saudável também. Sim. Nesse contexto, qual que é a diferença da análise ergonômica do trabalho para a análise ergonômica preliminar? Então, Bruno, a análise preliminar, ela faz o estudo dos perigos, né? Muita gente gosta de citar a questão da jaula e do leão, né? O leão, ele seria o quê? Ele seria o meu risco, né? Eu tenho um risco ali daquele leão vir
para cima de mim, querer me agredir, me morder, né? E a jaula, ela é uma ação de proteção, né, que contém aquele leão ali. Então, se eu me aproximar e colocar a mão dentro da jaula, eu vou me acidentar, mas por conta própria, né? Agora, o zoológico ou o local onde aquele leão está, fez a medida de proteção de colocar a gaiola ali e proteger os visitantes, né, ou a outra pessoa. Então, a análise preliminar, ela faz o levantamento, né, desses perigos, né? Então, pode ser feita uma análise quantitativa, qualitativa ou quantitativa. Isso depende da estrutura da empresa, das atividades que ela contempla ali na sua empresa. E a análise ergonômica do trabalho, a EIT, ela é mais completa, vamos dizer assim. Por quê? Através da análise ergonômica preliminar, como eu disse, a gente faz um levantamento ali meio que visual, né, faz um estudo, né, teórico daquela empresa, do histórico, das atividades, das pausas, dos rodízios, se a empresa dispõe ali de algum projeto de qualidade de vida, como, por exemplo, a ginástica laboral, se ela tem algum outro tipo de projeto de pausa ou de rodízio. Então, é documentado a parte teórica. Na AET, a gente faz aplicações de ferramentas, faz as medições ambientais, que são de forma obrigatória. Então, a diferença aí da análise preliminar para a análise ergonômica do trabalho é a diferença da classificação de perigo para a classificação dos riscos. Eu gostei da analogia com o leão, porque no trabalho a gente tem que matar um leão por dia. Tem, e às vezes até 2, né? Até mais. É melhor deixar ele enjaulado mesmo. E você citou muito pausas. E a ginástica laboral, ela atua com pausas programadas. Eu peguei pensando aqui também, lembrando de um outro contexto, que é da técnica Pomodoro, que é muito utilizada também em questões de produtividade. Ela estabelece basicamente que você divida as suas atividades em blocos de 25 minutos, com intervalos programados de 5 minutos. Então você faz o seu trabalho em 25 e para 5, justamente para você ter uma descompressão e voltar melhor para trabalhar. A ginástica laboral também oferece pausa programada. Qual que é o benefício deste momento que o trabalhador para a sua atividade para fazer a ginástica laboral, Eric? Então, o que a gente chama de pausas ativas, né? Que é uma pausa que ela vai pausar do trabalho, mas ela vai estar ali ativando, né, o seu corpo ali com os exercícios da ginástica. Os benefícios são, por exemplo, como a Jéssica falou, a questão psicológica também, ela está muito interligada. Na ginástica laboral a gente consegue trabalhar por quê? Redução de estresse. Né? A gente, só deles saírem do ambiente de trabalho deles ou pararem ali a atividade que eles estão fazendo, já diminui um pouquinho essa questão do estresse e a descompressão, né? Fora a questão da interação também entre as aulas, né? Como a ginástica laboral é um modelo de aulas coletivas, que todos participam ao mesmo tempo, dependendo da atividade, a gente realmente utiliza de uma forma bem coletiva que um auxilia o outro, e gera ali aquela interação, porque a gente também trabalha muitas dinâmicas também nas aulas, né? E isso leva um ambiente mais alegre, mais feliz, mais motivado para os colaboradores, e isso também, com certeza, a empresa tem a ganhar com tudo isso aí. Eu estou achando que essa pauta ginástica laboral dá um outro episódio desse podcast. Você topa voltar aqui para a gente conversar só sobre isso? Com certeza, aceito o convite. Então já está convidado, intimado a contribuir aqui conosco, porque é um assunto muito relevante, tal qual o da ergonomia. E você que está nos assistindo pode entrar em contato com o SESI, com a nossa equipe de ergonomistas, que vai fazer um trabalho maravilhoso na sua empresa, e com a nossa equipe também de ginástica laboral, que vai fazer a complementação dessa atividade, levando todo esse benefício para o seu trabalhador, reduzindo o afastamento, reduzindo as doenças. E, empresário, quando a gente reduz o afastamento no trabalho, reduz o adoecimento, e a gente também reduz seu custo, tá? Sem contar que eleva-se a produtividade do trabalhador. Bom, nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero agradecer aqui ao Eric Iuri pela presença, muito obrigado. Agradecer também a participação da Jéssica Potenciano. Muito obrigado. Quase que não sai teu nome, hein? Potenciano. É muita potência, é por isso. Obrigado pela participação. Muito obrigado aos dois pelo trabalho exitoso que faz aqui conosco no SESI. Agradecer a nossa equipe, Juliana Caldeira, meu xará Bruno, também nossos líderes, André Rocha, Sandra Persim, Paulo Vargas. E muita gratidão a você que nos acompanha toda quarta aqui no Saúde e Produtividade. Muito obrigado e te vejo no futuro.